Há um instante silencioso que surge entre uma decisão e outra, quase invisível no meio da rotina. É quando alguém percebe que está vivendo, mas talvez não exatamente da forma que gostaria. Como um barco que segue navegando, cumpre o trajeto, atravessa os dias. Mas em algum ponto começa a surgir uma pergunta simples e profunda. Será que a direção dessa viagem realmente corresponde ao que eu desejo viver? Essa pergunta pode parecer pequena, mas ela tem um poder surpreendente. Porque quando alguém se questiona sobre a própria forma de viver, não está apenas refletindo sobre tarefas ou compromissos, está olhando para algo muito maior. A coerência entre o que sente por dentro e aquilo que constrói no mundo ao redor. A psicologia explica que essa busca por coerência não é apenas filosófica. Ela faz parte da própria estrutura do bem-estar humano. Pesquisas sobre comportamento mostram que pessoas que vivem alinhadas com aquilo que consideram importante apresentam mais energia mental, mais estabilidade emocional e mais sensação de propósito. Por quê? Porque o cérebro humano reage de forma diferente quando nossas escolhas são guiadas por significado real e não apenas por obrigação. Quando uma pessoa começa a perguntar a si mesma se a maneira de viver está em harmonia com o que deseja, algo importante acontece dentro da mente. Surge um processo de observação. É como se a pessoa deixasse de ser apenas personagem da própria história e passasse a se tornar também uma observadora dela. E essa mudança muda tudo. A psicologia social descreve um fenômeno conhecido como dissonância cognitiva. Ele ocorre quando nossas ações entram em conflito com nossos valores. Em outras palavras, quando a forma de viver não conversa com aquilo que realmente acreditamos ou desejamos. O cérebro percebe essa contradição e responde com desconforto, inquietação, sensação de cansaço emocional. Muitas pessoas tentam ignorar isso. Seguem vivendo no automático, repetindo hábitos, cumprindo rotinas, mantendo papéis que já não fazem sentido. Mas o corpo e a mente sempre enviam sinais. Às vezes esse sinal aparece como ansiedade. Outras vezes surge como sensação de vazio, como se algo estivesse faltando mesmo quando aparentemente está tudo no lugar. E é nesse ponto que aquela pergunta simples ganha importância. Minha maneira de viver está realmente alinhada com aquilo que desejo construir na vida? Esse tipo de reflexão não é fraqueza. Pelo contrário. Estudos sobre desenvolvimento pessoal mostram que pessoas que fazem esse tipo de autoanálise têm maior capacidade de adaptação, maior clareza nas decisões e maior sensação de controle sobre a própria história. Isso acontece porque refletir sobre a própria vida quebra um dos maiores inimigos da realização humana, o piloto automático. Quando alguém vive apenas reagindo às circunstâncias, aos padrões sociais ou às expectativas dos outros, o tempo passa rápido, mas a sensação de realização não acompanha. Por outro lado, quando uma pessoa começa a observar suas escolhas com mais consciência, algo muda. Ela passa a perceber padrões, percebe hábitos que se repetem, percebe decisões tomadas por medo e não por convicção. E essa percepção abre espaço para algo extremamente poderoso, a possibilidade de mudança. A psicologia positiva fala muito sobre o estado de fluxo, aquele momento em que alguém se envolve profundamente em uma atividade e sente energia, foco e satisfação. Curiosamente, esse estado acontece com mais frequência quando as ações estão conectadas aos valores pessoais, ou seja, quando aquilo que a pessoa faz no dia a dia conversa com aquilo que ela considera importante na vida. Quando essa conexão não existe, a rotina tende a gerar mais tédio, mais pressão ou mais desgaste mental. Por isso, a reflexão sobre a própria maneira de viver funciona como um ajuste de rota. Não significa abandonar tudo de uma vez. Não significa mudar radicalmente da noite para o dia. Significa algo mais realista e mais poderoso. Pequenos alinhamentos conscientes. Há histórias muito comuns que mostram isso. Pessoas que passaram anos seguindo um caminho apenas porque era esperado delas e que, em determinado momento, decidiram fazer pequenas mudanças. Um profissional que começa a reservar tempo para algo que realmente gosta. Uma pessoa que decide cuidar mais da própria saúde emocional. Alguém que aprende a dizer não para aquilo que não faz mais sentido. São mudanças simples, mas que criam um efeito profundo. Porque cada pequena decisão alinhada com aquilo que realmente importa fortalece a sensação de autenticidade. E quando essa sensação cresce, a forma de viver começa a se transformar naturalmente. A verdade é que ninguém precisa ter todas as respostas para começar esse processo. A mudança começa com perguntas honestas. O que eu faço todos os dias me aproxima ou me afasta da vida que desejo construir? O que nas minhas escolhas representa quem eu realmente sou? E o que estou mantendo apenas por hábito, medo ou pressão externa?
Essas perguntas não existem para gerar culpa, elas existem para gerar clareza. E clareza é uma das forças mais transformadoras que uma pessoa pode desenvolver. Quando alguém entende melhor o que sente, o que valoriza e o que deseja construir, suas decisões passam a ter mais sentido. Suas ações deixam de ser apenas reações ao mundo e passam a ser expressões da própria identidade. Por isso, se existe um passo simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje, ele começa com 3 atitudes práticas. Primeiro, observar a própria rotina com honestidade. Não para julgar, mas para compreender. Segundo, identificar pequenas ações que tragam mais alinhamento com aquilo que realmente importa. Às vezes é reservar alguns minutos para algo significativo, mudar um hábito ou estabelecer um limite saudável. Terceiro, praticar a autocompaixão durante o processo. Ninguém constrói uma vida alinhada em um único dia. Esse caminho acontece passo a passo, decisão após decisão. O mais importante é lembrar que a forma como alguém vive hoje não precisa definir para sempre a forma como viverá amanhã. Sempre existe espaço para ajuste de rota. Sempre existe espaço para crescer, aprender e construir uma vida mais coerente com aquilo que faz sentido de verdade. E talvez a reflexão mais importante seja esta: a direção da sua vida não é determinada apenas pelas circunstâncias, mas principalmente pelas escolhas que você decide fazer a partir de agora. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe sua visão nos comentários. Aqui formamos uma egrégora de pessoas que buscam crescimento, consciência e transformação. Uma grande família que caminha junta nessa jornada de evolução. Curta este conteúdo, ative o sininho para continuar recebendo reflexões como esta. E leve essa pergunta com você ao longo do dia. A maneira como estou vivendo hoje está me aproximando da vida que realmente desejo construir? Porque às vezes uma única pergunta feita no momento certo pode mudar completamente a direção de uma vida.